Pois bem, chegamos ao último vídeo da série sobre os pontos cegos da nossa comunicação, expressão facial e expressividade vocal. Então, se você não assistiu aos vídeos com esse tema, a minha sugestão é que você vá aos vídeos anteriores e assista, porque assim você vai entender sobre essas dicas que eu vou passar aqui para você hoje, porque hoje o meu objetivo é trazer algumas dicas em relação a isso. Então, a primeira delas é a gente entender que existe uma diferença entre declarar e demonstrar. Eu contei aqui nos vídeos anteriores algumas situações que descrevem e exemplificam exatamente o que é isso. Uma dessas situações que eu contei foi sobre uma conversa importante que eu tive com um antigo gestor meu e que a conversa não saiu do jeito que eu queria, porque embora eu não tivesse declarado para ele que eu estava me sentindo extremamente desconfortável emocionalmente com o assunto da conversa, ele percebeu. Então eu não declarei, mas eu demonstrei. Então a primeira dica é, se você tiver oportunidade, declare como você se sente. Eu poderia ter começado essa conversa com o meu gestor dizendo assim, olha, eu quero te dizer em primeiro lugar que eu me sinto com um pouco de medo, eu me sinto um pouco receosa em ter essa conversa com você, porque eu tenho uma preocupação muito grande que a gente saia dessa conversa com esse conflito minimamente conversado, com esse conflito minimamente resolvido. Eu poderia ter começado a conversa assim, porque quando eu declaro os meus sentimentos, não existe essa incongruência entre declarar e demonstrar. Então, se você tem essa oportunidade, a primeira dica é declare como você se sente em relação àquela situação. Se você não tem a oportunidade de declarar, por qualquer motivo que seja, a minha dica é preste atenção nos seus pensamentos e tente de alguma forma mudar a sua perspectiva daquela situação antes de você conversar, antes de você ter a conversa difícil ou antes de você fazer a sua apresentação, por exemplo. E aí, eu também sugiro que você vá até um vídeo que eu gravei anteriormente, que fala sobre o poder dos nossos pensamentos, como os nossos pensamentos geram emoções que influenciam os nossos comportamentos. Então, nesse caso dessa minha conversa difícil com o meu gestor, eu poderia ter focado no objetivo da conversa. O que eu quero, o que eu queria com aquela conversa? Eu queria que ele dissesse para mim que nós íamos marcar uma reunião com a outra pessoa envolvida na situação. Esse era o meu objetivo. Mas quando eu entrei despreparada para a conversa com ele, eu perdi totalmente o meu objetivo. Eu tirei totalmente o foco do meu objetivo. E aí o resultado foi esse que eu conto para vocês no vídeo anterior. Então foque no seu objetivo, defina o objetivo da sua conversa, foque nele e com isso você consegue trazer uma outra perspectiva para a situação. Então eu tiro o foco de como eu estava incomodada emocionalmente com aquela situação e coloco o foco na solução daquela situação. Então essas são duas dicas preciosas, que é foque no seu objetivo, mude a perspectiva e, se você tiver oportunidade, declare os seus sentimentos. Última, mas não menos importante dica, se grave. Então, se você vai ter uma conversa importante com alguém, coloque um gravador no seu telefone celular para gravar a conversa. Se você tiver a oportunidade, você pode até falar para a pessoa, olha, será que eu posso gravar essa conversa só para ver o meu tom de voz? Ou, essa é uma situação um pouco difícil de acontecer. Simule a conversa antes e grave a sua conversa na simulação, não quando você estiver ali com a pessoa, mas fale várias vezes a sua conversa, passe várias vezes falando alto, simulando a sua conversa e grave a sua voz e depois se escute. E você vai ter ali elementos fundamentais para que na hora da conversa mesmo você esteja com mais preparo para isso.